Oi, pessoal. E aí, valentes? Como é que vocês estão? Como é que estão aí os verdadeiros filhos de Deus, que o adorem em espírito e em verdade? Bom, hoje eu tenho uma notícia muito boa. Começa a nossa sala de oração, que é a nossa preparação aí para a Maratona 2024, Ação Jovem 2024. E para um novo tempo de tudo que o Senhor já tem feito no nosso meio. E hoje eu tô aqui, olha, inspire mais. E hoje eu vou começar falando um pouquinho mais sobre esse símbolo que você tá vendo aqui, né? Inspire mais o I, né? Não sei se você consegue visualizar, né? O I, o N, o S de São Paulo e o P, né? De São Paulo, de Paulo. E o mais aqui no meio. É exatamente sobre isso que a gente vai meditar nesses próximos 3 dias, até o final do nosso jejum, que foram e que serão 40 dias. Aline, sobre o que a gente vai falar hoje, sendo que Neemias, a gente acabou de ler Neemias, pois é. Então nós vamos nos debruçar sobre uma pessoa que estava junto com Neemias em todo o tempo. Sabe quem? Quer dizer, uma boa parte do tempo. Esdras. Nós vamos lá exatamente sobre a parte, no momento da oração e da confissão de Esdras. Quem era Esdras? Esdras era o sacerdote ali de Jerusalém. E Neemias era o governador. Porém, essa reflexão que a gente vai trazer, eu acho importante a gente pensar o sacerdote sendo você e eu. Por que, Aline? Porque nós estamos na era que aguardamos pela segunda vinda de Jesus e que vamos subir juntos para abraçar o Pai. E nessa era que estamos agora, nós aguardamos ansiosamente por Jesus. E como noiva, queremos estar adornada, queremos estar santas, nos deleitando na palavra, em comunhão com o Senhor e com os nossos irmãos. E onde os nossos irmãos estejam junto conosco, porque como sendo apenas como uma noiva, não são várias noivas. Então são várias pessoas representando uma pessoa, assim como a Trindade. Olha que doideira, né? E isso nos revela a unidade do corpo de Cristo. Quando a gente fala a palavra noiva no singular, sendo que somos tantas pessoas juntas, que é representada por um singular chamada noiva. E que ainda cremos que tem muitas pessoas ainda para fazerem parte da noiva. E que o evangelho precisa chegar nesse lugar. Então esse mais aqui e todo esse círculo que vocês estão vendo nesses próximos 3 dias tem a ver com isso. Mais pessoas conhecendo a Jesus. É mais sermos parecidos com Jesus. É mais famílias sendo restauradas. É mais vivermos em santidade. É mais da obediência dele na nossa nação e sobre todo o globo. É mais. É sobre isso, gente. Só que para isso, nós vamos refletir em Esdras. Porque nós precisamos ter um coração. Nós, como filhos de Deus, precisamos ter um coração aonde a iniquidade, aonde a perversão, aonde há pecado, a gente não tolere e que a gente haja com amor, com intercessão, com oração. Amém? Então vamos lá para Esdras agora. Vamos lá. Abre lá em Esdras 9, 1 e 2. O que está escrito lá?
Depois que foram feitas essas coisas, os líderes vieram dizer-me: ó povo de Israel, inclusive os sacerdotes e os levitas não se mantiveram separados dos povos vizinhos e suas práticas repugnantes, como a dos cananeus, dos etititas, dos fariseus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus. Eles e seus filhos se casaram com mulheres daqueles povos e com eles misturaram a descendência santa. E os líderes e os oficiais estão à frente nessa atitude infiel. Gente, aqui Neemias está ouvindo uma notícia. Aqui no versículo 1 fala, os líderes vieram dizer-me, né? Esdras aqui escrevendo e falando que os líderes foi até ele contar o que estava acontecendo ali dentro. E eu acho muito interessante, né? Ele ouve a notícia aqui. Então, assim, ele começa já aqui falando sobre algo que ele ouviu e que o está incomodando, ao ponto, depois no capítulo 10 de Esdras, no versículo 2, fala o seguinte: então Secanias, filho de Jeiel, um dos descendentes de Elão, disse a Esdras: somos infiéis ao nosso Deus quando nos casamos com mulheres estrangeiras, procedentes dos povos vizinhos. Mas apesar disso, ainda há esperança para Israel. Então aqui há uma confirmação da notícia que Esdras recebeu, né? Então assim, olha que interessante, gente. A gente leu sobre isso em Neemias, através do olhar e das observações feitas por Neemias. Aqui a gente está lendo através das observações e dos escritos, né? Que Esdras aqui foi inspirado pelo Espírito Santo. E eu acho muito interessante, né? Essa questão dele estar ouvindo as notícias e depois ele vai o quê? Averiguar a verdade. E aqui é confirmado no capítulo 10, versículo 2. Então, assim, né? Quantas vezes nós escutamos notícias e vamos realmente averiguar a verdade delas? Quando às vezes estamos com mais clareza sobre a verdade, nós sabemos o que orar, pessoal. Então, quando eu escuto algo e eu vou ler sobre, ou eu vou entender mais com a pessoa sobre o que está acontecendo, nós direcionamos a nossa oração. E aí, trazendo para esse momento atual, aqui era Esdras, aqui era esse tempo, né, que ele estava aqui. E esses 3 dias a gente vai trabalhar essa parte da oração e da confissão de Esdras. Nossa, Aline, mas por quê? Porque nós, como sacerdote, eu sou sacerdote, você também é sacerdote. Nós, como sacerdotes que somos hoje remidos pelo sangue do Cordeiro, que é Jesus, hoje nós precisamos orar e confessar os pecados, não apenas do nosso, mas das pessoas dos quais a gente lê, daqueles que a gente acompanha, daquilo que chega até nós. Nós precisamos aprender a orar. E por que ali nesses 3 dias? Porque também é significativo, porque é o início da nossa sala de oração. Ali na sala de oração terão versículos direcionados para você estar lendo, para você estar intercedendo. E que a gente possa começar a disciplinar a nossa carne e o nosso espírito, a doutriná-los, a orar pelo outro e por nós, confessando o pecado. E que a gente possa juntos ali nos arrepender sobre todo o pecado que chega até nós, né? Mas isso a gente vai falar nos outros dias. Hoje a gente vai ficar apenas com essa parte da notícia, com essa porção de hoje. Essa questão, e aí as perguntas aí, trazendo para os nossos dias atuais, e você e eu sendo sacerdote, eu fico pensando,
Quantas notícias você tem escutado sobre o povo de Deus? Você já me ouviu fazendo essa pergunta lá quando a gente começou a ler Neemias, lembra? E aí? E nesse processo todo do jejum até aqui? Quantos escândalos temos vistos diante da noiva? E o que nós temos feito, pessoal? Apontado o dedo ou orado? Gente, isso é muito sério. Tá vindo escândalos atrás de escândalos. E, gente, isso tá se remetendo, sabe ao quê? A noiva. A noiva. Gente, essa é a noiva em que o noivo vai vir encontrar. E junto vamos subir e nos encontrar com o Pai. Então, assim, sabe? O que a gente tem feito como noiva? Então, assim, a gente vai colocar como motivo de oração aqui, sabe? Para que a gente possa escutar o Espírito Santo, para que a gente possa orar um pelos outros. Pedir para nós sermos misericordiosos com os nossos irmãos. Orar para que tenhamos um coração parecido com o coração de Deus. Orar para que possamos avançar como noiva, olhando para o noivo até ele vir nos buscar. Então, assim, que essa seja a nossa oração hoje. Que a gente não esteja ali apontando aqueles líderes, aqueles pastores, né? Que às vezes pode não ser da nossa igreja local, mas tem a ver com a noiva e tem a ver com demonstrar o amor de Deus, a revelação de Deus, que tem a ver de que do diabo querer impedir que mais pessoas conheçam a Jesus, ou para que pessoas se afastem de fato do evangelho e não tenham contato com o verdadeiro evangelho, que é olhar para Cristo e não para as pessoas, e sim viver a misericórdia do Senhor também para com o nosso irmão, não só para nós mesmos. Né? É algo que eu tenho falado muito na IBD, referente quando a gente estava estudando sobre nós sermos justificados. É lindo a gente pensar que nós somos justificados. É muito legal. Mas e quando você lembra que o seu irmãozinho também é justificado? Então, que nós dois precisamos nos alinhar, nos perdoar, nos reconciliar. Eu preciso estender a misericórdia do Senhor para com o meu irmão. E ele precisa estender essa misericórdia até mim, para a gente manifestar o amor de Deus. E para que o mundo, para que o Brasil, para que São Paulo, para que jovens, adolescentes possam conhecer o amor de Jesus e que a gente viva nesse lugar até que ele volte. Esse é o propósito, gente. E nós não vamos sair dessa missão. Nós vamos continuar caminhando e ouvindo as notícias. E fazendo o que com essas notícias? Nos lamentando? Apenas falando mal? Porque às vezes era uma igrejas no qual talvez você não tinha tanto afeto? Ou igrejas que não tinha linha teológica como da sua preferência? Então você fala, olha aí, tá afundando, olha aí. Não, nós vamos nos colocar de joelhos e orar para que a noiva do Senhor seja santificada e para que a obediência dele venha até nós. Então, ao ouvir as notícias, a gente possa prostrar os nossos joelhos no chão e orar pela noiva, orar para que ela seja pura, santificada. E eu e você fazemos parte disso. Tá certo, gente? Que isso possa tomar conta do nosso coração nesse dia, tá? E que a gente tenha um tempo muito gostoso na sala de oração, que se inicia hoje. Um grande abraço, pessoal.